Querido Deus Pai, nós somos gratos a Ti, porque Tu tens sido um Deus que tem cuidado de nossas vidas. E assim aqui estamos, Pai, para mais um dia ouvir a Tua palavra, não aquela que nós lemos em nossa casa, em nosso lar, no nosso recanto, Pai, mas ouvir o mensageiro que Tu tem preparado para nos informar, para nos trazer a Tua vontade, a orientação do Teu querer para com as nossas vidas. E assim, Pai, prepara, abre nossos ouvidos para ouvir com clareza e o nosso coração para guardar, Senhor, e tira toda a resistência, todo o impedimento, toda a dificuldade, para que possamos, ao sair esta noite da Tua casa, saiamos com um conhecimento maior da Tua vontade para com as nossas vidas. E assim, Pai, oramos a Ti, agradecidos também pela vida do Teu servo que vai ministrar. Ó Deus, continua abençoando a ele, dando a ele a sabedoria do alto, revelando a profundeza da Tua palavra, e com a facilidade ele possa nos trazer para que venhamos entender a Tua palavra nesta noite. E o Teu servo também, que vai, Senhor, também ministrar os louvores. Abençoa o Teu servo, dá ele graça, força e vigor, para que os louvores sejam uma bênção para nossas vidas. É assim que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Convido os irmãos, por favor, a abrirem as suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 17. Como nós já fizemos a leitura, só peço que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas, porque nós vamos falar à medida que nós fomos avançando nos versículos. E o tema do estudo de hoje à noite é revestidos das virtudes cristãs. Virtudes aqui no sentido de qualidade. Não sei se está aí aquela imagem, aquela figura. A imagem que eu pedi para a Mira pegar. Se não tiver, não tem problema. Quantos aqui conhecem uma peça de roupa chamada Sobretudo? Sobretudo, que é tipo um casacão. Ah, está aqui. Então, essa é a ideia que eu quero que os irmãos tenham na cabeça, desse grande paletó que cobre a maior parte do corpo. E aqui entendendo que as virtudes já são as peças que estão cobrindo o corpo, e terá uma virtude maior que cobrirá todas essas outras virtudes. Mas a ideia é essa: um corpo de uma pessoa masculina ou feminina que cobre o seu corpo com peças de roupa, e sobre todas elas tem uma peça maior, que é esse sobretudo. Então, a ideia que nós vamos transmitir é essa, baseado no texto bíblico. Nesse estudo de hoje, nós vamos tratar da esfera cristã, da vida cristã na esfera espiritual. Então, é claro que o que se relaciona com o espírito, ele transparece por meio do corpo, nas atitudes que nós tomamos, nos nossos pensamentos e nas nossas palavras. Certamente, na passagem bíblica deste estudo que nós já lemos, há importantes ensinos para a igreja de hoje, que zelam e procuram ensinar e viver os princípios da palavra de Deus. Aqui nessa carta aos Colossenses, Paulo, ele está discipulando os irmãos daquela igreja de Colossos em como eles deveriam se portar a partir do momento que todos eles afirmam e professam que já nasceram de novo, que são novas criaturas. Então, se eles dizem que são novas criaturas, é porque um dia eles não eram novas criaturas, eram pessoas que estavam servindo ao Deus destes séculos e, portanto, vivendo da maneira que o mundo colocava para viver. Então, Paulo ele escreve para aquele tempo, para a igreja de Colossenses, mas
nós precisamos fazer um exercício e entender que o apóstolo Paulo, ele está falando hoje para a Igreja Assembleia de Deus do Brasil, na cidade de Manaus. Então, as verdades que foram verdades para a igreja de Colossenses e para as igrejas de todo o tempo, elas continuam sendo as mesmas verdades para a igreja de hoje, portanto, para nós. Então, aquilo que serviu de enquadramento e de esquadro, de fita métrica, para colocar os crentes daquela época no caminho, é o mesmo esquadro, é a mesma régua, é o mesmo sargento. Os irmãos sabem o que é sargento na marcenaria, né? É um bicho bem grande. Cadê o pastor Arnaldo? Pastor Arnaldo. Que aí a tábua pode estar torta como for. O sargento vem aqui, ó, e vem prensando, vem até ela ficar reta, a missionária Francisca. Então, irmãos, a palavra de Deus é isso. Ela serviu para colocar no esquadro a igreja dos Colossenses e durante toda a época do cristianismo serviu para colocar a igreja em conformidade com a palavra de Deus. E a ideia da palavra de Deus hoje, como ainda não aconteceu o arrebatamento, é que ela nos coloque no esquadro de Deus. Então nós vamos verificar, o nosso grande desafio, portanto, hoje é verificar se essas palavras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos que Paulo registrou aqui, de 12 a 17, se nós estamos vivendo isso hoje, né? Então, geralmente, quando nós saímos das nossas casas para irmos para qualquer lugar, nós costumamos nos vestir de acordo com a formalidade daquele local para onde nós vamos. Por exemplo, se nós formos lá em qualquer órgão federal, você não entra se tiver de sandália ou de bermuda. É uma regra da casa. Não entra. E se for em Brasília, você não entra no ministério se não tiver de gravata e de paletó. E a mulher tem que ter uma saia abaixo do joelho. Então, não é só uma norma da Assembleia de Deus. Também no governo federal, eles têm essa norma. Então, geralmente, quando nós queremos ir a algum lugar e sermos recebidos, ou termos sucesso naquilo que nós pretendemos fazer, nós sempre procuramos nos vestir de acordo com a formalidade do local. Aí eu pergunto, irmãos, quem vai numa praia, vai de paletó e gravata? Não vai, né? Porque não é o traje da praia. Mas aqui a ideia é que quando nós fazemos isso para o mundo dos homens, mas no mundo espiritual, nós temos um traje que nós temos que ir com ele para onde nós formos, que é o traje das virtudes do Espírito Santo na nossa vida. Então nós não podemos dizer, eu vou lá na feira, eu vou ser meio crente. Eu vou ali no outro lugar, eu vou ser metade crente. Eu vou na igreja, eu vou ser crente por inteiro. Não, irmãos, aqui o crente, onde ele for, ele tem que ir com as suas roupas. E são as mesmas, em casa, fora de casa, na escola, no trabalho. Então a primeira pergunta que fica aqui nesse texto é: quando nós saímos das nossas casas para começarmos o nosso dia, a gente se olhou no espelho e nós perguntamos para nós mesmos, com que roupa eu vou sair, espiritualmente falando? Você já parou para pensar que tem lugar que, quando alguém descobre que um outro é crente, se escandaliza, porque o crente dá pior testemunho do que o incrédulo? Então, o que Paulo está dizendo aqui para os colossenses é justamente isso. Sejam crentes, revestivos como eleitos de Deus, em todo o tempo. Então, como é que um crente eleito, ele se comporta no seu dia a dia? Então, o versículo 12 do capítulo 3 diz assim: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados,
de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. O termo eleito ou escolhido, nesse trecho bíblico, não é a mesma coisa que nós temos aqui quando nós escolhemos um representante político. O termo aqui eleito, ele significa que Deus, por sua livre e espontânea vontade e soberania, ele escolheu alguém para si. No Antigo Testamento, ele escolheu o povo de Israel para ser testemunha dele entre as nações. Infelizmente, o povo falhou. E, ao invés de ser testemunha de Deus, foi uma má testemunha de Deus na maioria das vezes. Mas, na sua grande misericórdia, Deus também escolheu a igreja, que somos eu e você. A igreja, né, que é formada individualmente pelos seus membros. Então, a pergunta é, como é que nós devemos fazer para sermos eleitos? Alguém poderia, de repente, fazer essa pergunta. E é muito simples. Basta aceitar Jesus como seu Salvador. Então, você é um eleito de Deus, se assim o fizer. Alguns pregam que Deus escolheu uns para a condenação, escolheu outros para a salvação. Não é bem assim. Deus, quando diz que Deus nos escolheu, é porque, como Ele sabe todas as coisas futuras, isso chama-se presciência, é ter o pré-conhecimento antes daquilo que vai acontecer. Então, o futuro para Deus é igual ao passado e é igual ao presente. Ele sabe o que vai acontecer. Então, ele já sabia quem, de coração, iria aceitar positivamente, iria dar um passo na direção da palavra de Deus. Então, todos nós que estamos aqui, nós somos eleitos, porque um dia nós demos esse passo, respondemos positivamente à pregação do Evangelho. Por isso que a palavra diz, quem crê e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, já está condenado. Mas está condenado ou salvo porque Deus quis fazer assim? Não, porque pelo nosso livre-arbítrio nós decidimos, irmãos, e aqui fica uma verdade, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É escolha diária. O que eu estou escolhendo hoje? O que eu estou escolhendo agora? Eu estou escolhendo continuar no caminho? Então, nós temos que entender que, quando nós respondemos positivamente ao chamado do Senhor e continuamos nele, nós estamos naquilo que a palavra chama de santificação. E aqui no versículo que nós lemos, no versículo 12, diz que nós somos eleitos, somos santos e amados. Então, só pode ser eleito quem vive em santidade. E só pode ser santo quem é eleito. Então, um pecador que nunca aceitou Jesus não pode ser santo. Os irmãos estão entendendo? Uma coisa depende da outra. Então, eu sou salvo, e aí eu continuo me santificando. Este versículo também fala que o cristão despojou-se das vestes do pecado e do velho homem, e revestiu-se do traje santo do novo homem, Cristo. Então, nós, por esse ensinamento do apóstolo Paulo, nós não temos uma outra escolha a não ser caminhar na lógica de uma vida de quem nasceu de novo. E o apóstolo Paulo, ele também diz assim, vocês antes roubavam, agora não roubem mais, porque vocês são uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, irmãos, foi crente, disse que nasceu de novo, tem que ser luz, tem que ser sal, tem que deixar de praticar aquelas coisas que eram características da vida antes de aceitar Jesus. Porque eu vou dizer uma coisa para você, às vezes a gente não se cobra tanto, mas o mundo, ele cobra mais do que a gente. O mundo exige que a nossa luz brilhe, por incrível que pareça. Eu vou contar aqui uma história para vocês. Tinha um garoto
na época era um garoto, um menor, e ele costumava delinquir e foi preso algumas vezes lá naquele estabelecimento que cuida de menor. Aí ele não se ajeitou e continua na delinquência, mas só que ele já era de maior, ele foi lá para aquela penitenciária. Quando chegou lá, as facções que lá reinam, nas boas-vindas a ele, disseram o seguinte: ó, aqui tem a facção A, aqui tem a facção B, e aqui tem a igreja dos crentes. O que tu vai querer ser? Ele disse: eu vou querer ser dos crentes. Tá bom. Aí, isso quem contou foi ele. No decorrer do tempo da estadia lá naquele hotel, né, ele fez um corte extravagante no cabelo dele, que não é um corte de cabelo de quem presume ser crente. Aí diz que fizeram um corredor polonês, pegaram ele de surpresa e fizeram um corredor polonês. Não sei se os irmãos sabem o que é um corredor polonês. Fica assim, gente de um lado do outro, aí o camarada tem que passar pelaquela fila, ele vai levando chute, soco, tapa, até chegar lá no final. Quando ele chegou lá no final, o camarada chamou ele e disse bem assim: quando você deu entrada aqui, nós não perguntamos a você o que você queria ser, a quem você iria pertencer? Ele disse: foi. Você não disse que iria pertencer à igreja? Foi. E por que você cortou seu cabelo desse jeito? Isso não é corte de cabelo de crente. Se nós te pegarmos da próxima vez, não vai ficar só nesse corredor polonês. Então vejam só, irmãos, o mundo, ele tem uma expectativa de como deve ser o comportamento do crente, né? Então o mundo, ele já espera que nós tenhamos um bom comportamento em qualquer situação. Por isso que as nossas vestes, como diz aqui, ela tem que ser as mesmas em todo lugar que nós estivermos. Se o mundo, ele espera isso de nós, a palavra de Deus, ela normatiza. Ela diz: vocês têm que viver como uma nova criatura deve viver. Nada menos do que isso. Irmãos, vocês sabem o que é sarrafo lá no atletismo? Quando o atleta vai correndo, aí ele dá um salto, aí tem aquela vara vertical, ele pula por cima daquela vara, aquela vara se chama sarrafo. Então, o sarrafo da ética e da moral cristãs, ele é muito elevado. Ele é muito elevado. Então, a palavra de Deus, ela nos diz como é que nós devemos seguir. E nós não podemos dizer que nós somos, que nós desconhecemos a lei. Então, no versículo 12 ainda, Paulo inicia uma lista de peças de vestuário espiritual que o crente em Jesus deve ter. Se lembrem lá da história que eu falei do sobretudo, que cobre um monte de veste. A primeira veste que ele diz aí é entranhas de misericórdia. Não é isso que diz aí no versículo 12? Entranhas de misericórdia? É ou não? Como é que está na Bíblia de vocês? Então vamos lá ver o que significa entranhas de misericórdia. São duas palavras, então nós vamos ver primeiro o que significa entranhas. Na Bíblia, significa os órgãos que ficam na barriga, aqui ó, aqui na barriga. O que tem na barriga? Tem intestino, o que tem mais na barriga? Tem estômago, tem rim, tem pâncreas, tem tudo. Então, entranhas na Bíblia significam órgãos na barriga e no peito. O que tem no peito aqui, embaixo dessa caixa de osso? Pulmão e o coração. Não é isso? Dois órgãos aí. A missionária Rosilene já teve a experiência do que é ter um pulmão trabalhando a meia boca, né? Então, mas o que significa então, irmãos, entranhas? Na literatura bíblica, era uma forma dos escritores eles demonstrarem o sentimento. Então eles não tinham aquela ideia como nós temos hoje de coração, então eles falavam aquilo que mexia com eles, né? São esses órgãos internos. Então nós já vimos o que significa entranhas.
E o que significa, então, misericórdia? A palavra misericórdia significa um sentimento de dor e de solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal, que caiu em desgraça. Significa compaixão, piedade, um ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, a indulgência, graça e clemência. Apenas com essa definição, já podemos começar a encontrar em nós e em trechos que lembramos da Bíblia, o que é de fato essa misericórdia e como Deus se manifesta para nós. Então, Paulo está dizendo que nós devemos ter entranhas de misericórdia. Vimos o que é entranha, vimos o que é misericórdia. A palavra de Deus diz que as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Então, irmãos, vejam como é que Deus olha para a gente. É claro que Deus não tem, mas numa linguagem figurada, quando Deus olha para a gente, Ele sente tanta compaixão, tanto zelo, tanto amor, que Ele se revolve dentro dele, os seus órgãos, né? E Ele se compadece da gente, que nós que caímos em desgraça, Ele se identifica conosco, Ele sente a nossa dor, Ele se coloca no nosso lugar. É por isso que Ele nos entende e é por isso que nós não somos consumidos. E Paulo está dizendo, revesti-vos com a primeira peça do vestuário, entranhas de misericórdia. Eu não posso ter misericórdia para com Deus. Quem sou eu? Ele está falando para a igreja. Quem é a igreja para ter? Como é que o menor vai ter misericórdia com o maior? A misericórdia é quem está numa situação de poder, de exercer alguma coisa em relação a uma outra pessoa que está numa situação menos favorecida. Então, quando Paulo está dizendo que nós temos que nos revestir de entranhas de misericórdia, ele está dizendo, ei, é para você ter, quando você sair da sua casa, bonitão, você que diz que é crente, saia com a veste de entranhas de misericórdia para você exercer com a sua mãe, talvez com seu pai não, com o seu próximo. Porque o judeu, quando Deus disse assim, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele fez uma interpretação dizendo que o próximo era somente o patrício dele, um outro judeu. E no Novo Testamento Jesus corrigiu isso. O próximo é o ser humano. Então, eu tenho que ter, o meu íntimo tem que se doer pelo macumbeiro, pelo assassino, pelo ladrão, pelo homossexual, pelo drogado, por todos aqueles que a sociedade exclui da sua convivência. A pergunta é, como é que eu reajo, como é que eu... Irmãos, essa carta aqui, esses versículos, isso não é teoria, isso é a vida prática que Paulo está dizendo que cada um tem que ter no seu dia a dia. É muito fácil chegar aqui na igreja, dar glória a Deus, plantar bananeira. Todo mundo sabe o que é plantar bananeira? Quem já plantou bananeira dentro d'água, na beira de uma praia? Quem? Já tem? Pois é. Aí a gente chega na igreja, cospe fogo, profecia, visão, cura, expulsa demônio, faz e acontece. Dons espirituais, está tudo certo e a igreja tem que ter isso. Quando chega na hora de demonstrar o fruto do Espírito, e essa leitura aqui é justamente isso do fruto do Espírito, me parece que nós nos encontramos, a nossa contabilidade está muito falha e nós temos um passivo muito grande nessa área. A área de demonstrar o que Deus demonstrou para o mundo. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Olha só, Deus amou o mundo. Quem ama, age. Quem ama não fica pensando. Quem ama, o seu estômago enrola tanto e ele quer resolver aquela situação de uma maneira tão rápida que ele agiu.
Deus se compadeceu com a humanidade que caminhava para o inferno e que não tinha ninguém que barrasse, que freasse isso. Ele se incomodou tanto que ele mandou o filho dele. Então ele mandou, ele agiu. Jesus, no seu ministério, agiu. O pastor aqui pregou no domingo, lá que Jesus encontrou o filho da viúva de Naim, e a mulher não pediu nada, mas Jesus se removeu no seu íntimo, foi lá e devolveu o filho para a mulher. Ninguém pediu nela, nem ninguém, mas o Senhor agiu. O que Paulo está dizendo: ei, igreja, vamos deixar de teoria e vamos para a prática, demonstre misericórdia para com as pessoas. A segunda vestimenta, benignidade. Outro item da indumentária do cristão. É também listada entre as fatias ou gomos do fruto do Espírito. Vamos imaginar o fruto do Espírito como uma tangerina que tem vários gomos. Cada um desses é um daqueles gomos. Então, é a qualidade daquele que só faz o bem. Olha, irmão, benignidade. Olha o que o cristão tem que ser, ele só tem que fazer o bem. Ó. É uma qualidade daquele que só faz o bem. Na vida cristã, fundamentada no amor, olha uma outra lição. Uma vida cristã não pode ser fundamentada no ódio. Uma vida cristã fundamentada no amor só pode haver lugar para a prática do bem. Então, se você vê um cristão com ódio praticando o mal, esse camarada possivelmente não nasceu de novo. Nosso amor ao próximo deve ir além das palavras. Diz a Bíblia: façamos o bem a todos. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Fazer o mal aos outros é desvio de conduta. Então, irmãos, olha a prática cristã. Fazer o mal aos outros. Mas, pastor, aquele camarada só me faz o mal. Aquele camarada é o Satanás na minha vida. Ele só me espezinha. Faça o bem a todos. É um mandamento. Irmãos, isso é um mandamento. Faça o bem a todos. Porque a vingança pertence a quem? Ore. Se você sentiu aquela vontade de retribuir o mal por mal, ore e entregue nas mãos do Senhor, que se você, quando fizer isso, tiver o ouvido mais assim, afinado, é capaz de você ouvir um grito do capeta correndo, né? Porque ele detesta amor, mas é amigo do ódio, né? Fazer o mal aos outros é prevaricação contra Cristo, que nos manda amar até mesmo os nossos inimigos. Irmãos, aqui mandamento pesado, né? Jesus manda amar até os nossos inimigos. Eu acho que ontem, segunda-feira, o colega de trabalho, eu não sei nem o que está rolando na internet, mas disse que um pastor falou aí que odiava um determinado segmento da sociedade. Eu não ouvi, mas eu disse assim: olha, a Bíblia diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. Então, não sei, eu não ouvi, mas de qualquer forma, se for isso mesmo, está fora da palavra. Não é amar o nosso inimigo Satanás, é amar os nossos inimigos humanos, irmãos. Aqui, para ficar bem claro, Paulo está tratando do relacionamento entre pessoas, entre crentes e entre crentes e não crentes. Mas eu pergunto para os irmãos: crente é pessoa? A pessoa é gente? E quem não é crente também é gente? Então é o mesmo sentimento, é tratar bem, inclusive, aos inimigos, orar por eles. A terceira vestimenta, humildade. Vamos ver então o que significa humildade. Qual é a ideia da palavra? A ideia da palavra, a primeira ideia, é andar abaixado. Então, assim, imagina uma pessoa andando de cabeça baixa, né? Trazido para baixo, tornar baixo. É um sentimento que leva a pessoa a reconhecer suas próprias limitações. É modéstia, é ausência de orgulho. Vejam só, irmãos, quando entrou o orgulho no coração
de Lucifer, ele disse, eu subirei a mais altos céus e serei o quê? Semelhante, né? Então, enquanto ele estava olhando para baixo, ele estava numa posição de santidade. Quando ele reconhecia as suas limitações, quando ele reconhecia que existia um Deus que era sobre ele e sobre tudo. Então, estava lá. Quando ele começou a erguer a sua cabeça, olhar para o alto e o sublime lugar onde o Deus Altíssimo mora, e o interessante é que o pecado é gradativo, né? A pessoa olha, deseja e vai. Então ele olhou para cima, ele desejou aquele lugar e ele lutou para ocupar aquele lugar até ele ser expulso dos céus. O que isso quer dizer para nós? Que nós precisamos entender as nossas limitações, que nós precisamos espiritualmente enxergar quem nós somos e o grande favor que nós recebemos de Deus. Humildade é parte do perfil de quem deseja servir ao Senhor. Quem é humilde deseja servir ao Senhor, ele tem essa característica. Tudo na vida do crente deve ser feito com humildade. Então aqui, não só na vida espiritual, mas na sua vida secular, comece a fazer essa pergunta, como uma autoavaliação. O que eu estou fazendo é para a minha glória ou é para a glória do Senhor? O que eu estou fazendo isso porque eu quero receber todos os holofotes na minha frente, ou eu estou glorificando ao Senhor com essa minha atitude? Irmão, se nós fizermos essas perguntas, nós vamos evitar de cair em muitos erros. Olha o que diz o versículo. Pois não? Hã? Não é nesse sentido. Humildade não é ausência de bens. Muito bem. Porque tem muita pessoa que tem escassez de bem, mas é altiva. Assim como ser humilde ou não ter posses, não significa que a pessoa tem que ser suja. Você pode morar numa casa humilde, mas a sua casa tem que ser asseada, tem que ser limpa. E também não significa que aquele que tem abastança de bens é limpo, porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas é sujo, é porco, não tem higiene, né? Então, assim, a gente geralmente associa quem não tem recursos com uma pessoa suja, e quem tem muito dinheiro com uma pessoa limpa. Não é isso. Então, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eita, coisa difícil da gente botar na prática no nosso dia a dia, né? Cada um considerar o outro superior a si mesmo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciãos, ou aos mais velhos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, quem anda pela vereda da arrogância e da soberba, ele vai encontrar na frente dele um paredão todo cheio de seta de ferro aguda, que é Deus, e você vai dar murro naquela parede. Agora me diga uma coisa, irmãos, quem dá murro numa parede de concreto com prego assim, ele acaba com a parede ou acaba com a mão dele? Pois é, essa é a realidade de quem é soberbo e vai se encontrar com Deus. Ele vai colocar no pó. E aí no pó, você imagina tudo o que pode significar isso. Mas, em outras palavras, ele vai quebrar o vaso em tantos pedaços quanto forem necessários. E se o vaso quiser se ajeitar, e é bom que se ajeite, o oleiro pode reconstruir. Mas enquanto houver um pingo de arrogância,
ele vai penar sendo caco de barro e na mão do oleiro, né? Então tem muita gente que ainda está nessa escola, ainda está nessa lição, ainda não conseguiu ajeitar o vaso está trincado por causa dessa falta de humildade. E a palavra está dizendo que quem não é humilde está em pecado, né? Isso é um pecado, porque falta de humildade é igual a orgulho. Tem mais uma coisa aqui, Tiago 4,6 diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Que coisa linda, não, irmãos? Vamos nos humilhar diante do Senhor, porque tem promessa, Ele nos exaltará. Agora, o contrário é verdadeiro, se exaltar diante do Senhor, Ele vai nos humilhar. Então não é melhor seguir a cartilha? Vamos nos humilhar diante do Senhor, porque é palavra, Ele nos exaltará. Agora, tem uma outra coisa aqui, missionária Rosilene, que quando eu estava lendo essa lição, eu achei interessante. A senhora sabia que a humildade ela pode ser fingida? Tem pessoas que fingem ser humildes, então isso é uma falsa humildade. Colossenses capítulo 18, capítulo 2, verso 18 e verso 23, diz assim: os maiores no reino de Cristo não são os altivos, convencidos, soberbos, arrogantes, prepotentes, e sim os humildes como crianças. Então, você, dirigente de congregação, você, supervisor de área, que está na frente do rebanho, tem que ter o olho muito calibrado e um discernimento de espírito, porque é possível que exista fingimento de humildade, assim como o fingimento de todas as outras qualidades do reino, né? Mansidão é a nossa penúltima veste. Diz assim: é um fruto do Espírito, ou seja, nunca é algo realizado humanamente. Então aqui, irmãos, como é fruto do Espírito, não adianta querer ser manso na marra. Também pode ter o falso manso, né? Mas o manso aqui, e aí nós vamos entrar aqui e verificar o que significa mais a fundo ser manso. Não se trata primariamente de um comportamento exterior. Então, ser manso não significa só um comportamento exterior para com uma outra pessoa na forma de um trato gentil. Vamos ver melhor isso. Nem ainda em suas relações com o próximo, nem em sua mera disposição natural. Isso é uma entrelaçada graça da alma, cujos exercícios são primeiramente e primariamente para com Deus. O que é isso, irmãos? Primeiramente, antes de eu ser manso, antes de eu externar alguma atitude para com o meu próximo, ser manso significa que primeiramente eu sou manso para com Deus. E o que significa isso, pastor Esmeraldo? Então vamos lá. É o temperamento de espírito que aceitamos os decretos de Deus, que aceitamos os seus procedimentos para conosco, que aceitamos aquilo que Deus está determinando para nós. Então, se Deus está falando comigo, está dizendo aquilo comigo, eu paro, ouço, coloco em prática. Isso daí é um atestado que está dizendo que eu sou manso. Então, quando eu sou manso para com Deus, significa que, em outras palavras, eu estou me submetendo. E aí, a mansidão, nesse sentido, ela é consequência da humildade. Então, por eu ser humilde, andar de cabeça baixa, entender que existe alguém sobre mim, e esse alguém sobre mim é primeiramente Deus, mas depois eu tenho que submeter aos meus irmãos, então eu primeiramente respondo positivamente à vontade do Senhor, e isso daí depois naturalmente, porque como é um fruto do Espírito, ela se espraia, ela sai do meu corpo, ela transborda no relacionamento para com os meus irmãos. Somente o coração humilde é manso. A suposição comum é que quando o homem é manso é porque ele não pode se ajudar.
Interessante, né? Então ele só é manso porque ele não tem capacidade, ele precisa dos outros, então ele anda de cabeça baixa. Não é isso. O Senhor Jesus era manso, e era o homem mais manso que já pisou na terra, porque ele tinha poder, ele tinha recursos infinitos de Deus à sua disposição. Ser manso não significa ser fraco. A mansidão bíblica não é fraqueza, mas se refere a exercer a força de Deus debaixo do controle dele. Ou seja, demonstrar poder sem dureza indevida. Então, eu sou manso, eu obedeço a Deus, eu me sujeito àquilo que Deus faz, e como é que eu vou tratar com as pessoas? Eu vou aceitar tudo o que elas dizem? Não. Eu vou ter ali o calibre certo, a dosagem certa. Eu não posso pesar a mão mais do que a mão de Deus, eu tenho que ter controle, mas eu tenho que ter firmeza. Eu não posso compactuar com erro. Porém, nesse trato com mansidão, tudo aquilo que eu vou falar para com o meu próximo, ele tem que... Irmãos, quem aqui já comeu bacalhau regado no azeite português? Okay? Imagina assim, pastor Manuel, sou que gosta de bacalhau, um bacalhau bem feito assim, embebido de azeite. O que o texto está dizendo aqui, e o que o Paulo está tentando explicar para a igreja, meus irmãos, vocês são humildes, vocês não têm que ser frouxos, ser manso não significa ser fraco, ser manso significa ter primeiro uma atitude com Deus, depois com o meu irmão, ser manso significa ter o peso da mão correta para tratar com o próximo sem ofendê-lo, né? Porque o próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que nós devemos tratar os mais velhos como pais, os da mesma idade como irmãos e os mais novos como os filhos. A pergunta é, pastor Manel, como é que o senhor trata o seu pai? O senhor trata no chute, no coice? Osani, como é que você trata a irmã Amanda? Né? Pastor Jean, como é que o senhor trata os seus filhos? Pois não. Ele pesou a mão, é o que a Bíblia está dizendo aqui, você tem que ser mão. Olha só, que nós acabamos de ouvir aqui, que mansidão, primeiramente, é uma postura para com Deus, de aceitar o que Ele manda. Moisés, ele aceitou pela metade, mas ele pesou a mão, Deus disse para ele tocar, ele feriu, né? E era o homem mais manso. Então, pegando esse exemplo, Paulo está dizendo para os colossenses, sede mansos, vocês têm que tratar os outros com equilíbrio, vocês têm que tratar regado ao amor, tudo tem que ser com amor, não é? Mas você trata com amor, mas não amoleça, não negocie a verdade, não faça o errado para que com o objetivo que o irmão não se fira. Não é isso. Ele está dizendo para nós sermos firmes, mas sermos amorosos. Não é? Então, essa é a ideia de mansidão. E a longanimidade. Aqui tem duas palavras, irmãos. É a palavra macro, que significa longo, e uma outra palavra que se chama timos, que significa temperamento. Então, longanimidade é um temperamento longo, ou uma paciência. Literalmente é um pensamento longo. Na prática, é a paciência com perseverança para suportar as ofensas. Ela está sempre vinculado à esperança. E olha o que diz o texto. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação de vosso amor e da firmeza de vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Não é paciência no sentido corriqueiro que nós utilizamos no nosso dia a dia. A longanimidade é verificada na hora da provação, quando você é afrontado e quando você é ofendido profundamente. Aí nós vamos ver que tipo de reação sai de dentro de nós. Porque, irmãos, é muito fácil
como eu digo, a igreja aqui na igreja é uma maravilha. A aprovação é lá fora. A aprovação é lá fora. Então, se bem que aqui dentro também tem uns episódios, né? Mas como é que nós reagimos quando nós somos duramente afrontados e ofendidos? Como é a nossa reação? Será que eu tenho uma paciência longa? E é isso que Paulo está dizendo que a igreja tem que ter. Já pensou, irmãos? Uma igreja cheia de pavio curto, ela vai explodir, mas não é no poder de Deus, não, né? É na obra da carne. Dificilmente alguém que suporta afrontas sem reagir, né? Se estiver cheio do Espírito Santo e revestido com esse importante item da compostura espiritual, o crente salvo tudo suportará por amor a Jesus Cristo. Então, se você estiver revestido desse fruto do Espírito, que é a longanimidade, eu digo para você, você tem uma grande possibilidade de passar por essa vida sem ter ataque fulminante do miocárdio e nem acidente vascular cerebral. Irmãos, e aqui eu vou dizer uma coisa, se nós conseguirmos manter, e com a ajuda do Espírito, esses dons, o que Paulo não disse, mas o que hoje a medicina fala, é que nós, além de termos uma qualidade espiritual muito elevada, isso vai resistir na nossa qualidade de vida física. Porque o estresse, quando nós não temos paciência, em outras palavras, nós estamos estressados. E em 2010, o professor Raimundo, que era o esposo da irmã Ana, né? Quando ele andava lá pela Suframa, ele dizia que o estresse era uma porta de entrada para 22 doenças até aquele momento conhecidas. Então, você quer se livrar do estresse e da morte? Peça a Deus e desenvolva esse fruto do Espírito chamado longanimidade. E como é, irmãos? Talvez a pergunta nesse momento seria: como é que eu faço para desenvolver esses dons? Paulo fala que nós temos que buscar os melhores dons. Ele até indica quais são os dons. Mas a gente sempre diz aqui que os dons espirituais, eu acho que o pastor Everlan falou isso, não sei se foi na ceia ou se foi na outra terça-feira. Ele dizia o seguinte, que é possível, pelo menos está registrado na Bíblia, que quem tenha dons, alguns dons espirituais, possam ir para o inferno. Então, dom espiritual não salva. Dom espiritual ajuda a igreja a marchar. E a igreja precisa ter dom para enfrentar as obras das trevas. Mas, pastor, qual é a base bíblica? O Senhor Jesus mesmo disse que naquele dia muitos chegarão até ele e dirão: Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, não é isso? Só expulsa demônio quem está no nome de Jesus. Eu falei em línguas, então era batizado com o Espírito Santo. Eu profetizei, pastor Esmeraldo. Só profetiza quem tem dom de profecia, não? Eu curei. Quem tem dom de cura, dons de poder. Sabe o que Jesus vai dizer para ele, irmãos? Olha o que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então o camarada passou 50 anos com a carteira da Assembleia de Deus do Brasil, talvez tenha sido até o membro fundador, que Deus nos defenda, ou então um crente há mais tempo, e ter essa decepção quando for encontrar com o Senhor Jesus. Mas uma coisa, tenha certeza, que se você desenvolver tudo que está escrito aqui neste capítulo, você vai ser salvo, porque lá está dizendo: vocês eleitos, santos e amados, sem santidade ninguém verá a Deus. E olha do que Paulo está chamando: vocês eleitos, santos e amados. Então o que nós temos que fazer? Desenvolver a salvação que já opera em nós, desenvolver a santidade e desenvolver os frutos de Espírito.
E é com base nisso que eu queria encerrar agora esse estudo e pedir ao pastor Edmar, que é o nosso supervisor da Aroeste, que fizesse uma oração nesse momento, irmãos, uma oração para nós andarmos em linha com o título da lição, para nós nos revertirmos das qualidades cristãs. Nesses últimos dias, são os dias, desde quando Cristo pisou na terra, o crente tinha que ser crente, mas eu vou dizer para vocês uma agora, o crente tem que ser 2 vezes crente no dia de hoje, porque nós precisamos resplandecer a nossa luz nas trevas, e o que nós estamos vendo de escândalo nos últimos dias não tem sido fácil. Então, quem nos fortalece, quem nos dá força, quem nos ajuda a vencer é o Espírito Santo de Deus, através da sua ação em nossa vida. Então, pastor, que essa oração seja para o Espírito Santo nos revestir da sua graça. Vamos orar então, nos colocar em pé. Querido Deus e Pai, Tu és o Deus soberano, que nesta noite tem falado através da Tua palavra e através do Teu servo a nossas vidas. Eu sei, Senhor, que não é muito fácil nós enfrentarmos essas dificuldades e viver dessa forma, mas o Teu Espírito é aquele que nos capacita, que nos coloca, Senhor, o entendimento e a compreensão e a necessidade de praticar a cada dia. Que o Teu olho, Senhor Santo, seja sobre nós, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos dar força, para nos não ficarmos para trás, chorando, lamentando, mas que possamos ir à frente e praticar tudo aquilo que a Tua palavra tem nos ensinado nesta noite. Prepara-nos, Senhor, para enfrentar as dificuldades, as lutas, mas sempre na obediência da Tua palavra. Assim, continua abençoando a Tua igreja, Teus servos, Senhor, para que vivamos todos, Senhor, segundo a Tua vontade, enquanto estivermos nesta terra, porque um dia estaremos contigo para sempre. É assim que oramos e te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.